Grandemente abençoado por cada mensagem, amém? Quantas coisas poderosas. Eu te aconselho, irmão, a ouvir depois essas mensagens, ouve novamente, vão enriquecer demais a sua vida. Estamos falando sobre mentalidade no alto, sobre manter os nossos pensamentos alinhados à palavra de Deus, pensar nas coisas lá do alto, como Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, ele diz, se você é lá do alto, se você está sentado com Cristo, busque as coisas lá do alto, pense nas coisas lá do alto, amém? Quem aqui está sentado com Cristo nas regiões celestiais? Então a gente não tem que estar pensando nas coisas naturais aqui nessa terra, nosso foco maior tem que estar nas coisas lá de cima, amém? Eita glória! O pessoal está chegando ainda, entrando no intervalo, fique tranquilo. Eu quero te incentivar, irmãos, também, como o Fernando falou aqui, sobre o Toda Terça. Inclusive, há algumas semanas eu ministrei sobre esse assunto também no Toda Terça, sobre cuidar dos nossos pensamentos. E o que eu vou falar hoje pode ser até uma introdução para aquela mensagem. Então, eu aconselho você a entrar no canal do nosso ministério lá, Verbo da Vida no YouTube. É diferente do da igreja, a igreja é Sede Verbo da Vida, é um outro canal. O canal do Ministério é Verbo da Vida, se inscreve lá para você estar conectado em tudo que o Ministério tem produzido para abençoar a sua vida. Assiste o Toda Terça, nessa terça que é feriado, tem Toda Terça, 8 horas, a gente não vai ter culto, terça pela manhã, e aí você pode ficar em casa e assistir o Toda Terça na sua casa também, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 6, Efésios 6, eu quero te indicar desde o início, irmãos, esse livro aqui, Dominando o Silêncio, foi indicado hoje pela manhã também por Tiago Garcia, mas é um material que com certeza vai enriquecer muito a sua vida, um livro fininho, que se você comprar hoje, você consegue ler um pouco amanhã e um pouco terça e concluir rapidamente, amém? Vai abençoar muito, muita coisa que eu vou falar foi extraída desse livro também e de outras passagens aqui na Palavra de Deus, mas eu quero te estimular. Algumas pessoas perguntaram, cadê o devocional dos homens? Porque saiu das mulheres e os homens estavam querendo ser abençoados com a palavra todo dia. Converse com a sua esposa. Com certeza ela tem uma mensagem nova para você todo dia. Amém? As mulheres estão batendo palma para mim, eu não sei o que é isso. Mas você orou pela mulher certa, né? E agora quer que a sua esposa esteja errada? Não. Ela está certa mesmo, pode ouvir ela, tá certo? Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim, acompanha comigo, a gente vai ler até o versículo 17. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, diga luta. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos parar por aqui. Irmãos, fica muito claro para a gente, lendo esse texto, que de fato há uma luta na qual nós estamos envolvidos. Mas Paulo diz que essa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Você fica feliz porque a sua luta não é contra a sua esposa, contra o seu esposo. A sua luta não é contra seu patrão, seu funcionário. A sua luta não é contra pessoas que não gostam de você. Amém? Nossa luta, a princípio, é contra o diabo. E a Bíblia diz que existem ciladas da parte do diabo. Ele lança também dardos inflamados. Só que a gente precisa entender, irmãos, que essa luta contra o diabo, ela não se trata de força, ela não se trata de poder, ela não é uma luta sobre autoridade, porque essa parte a gente já conhece muito bem. Nós temos autoridade sobre Satanás.
A Bíblia diz, Jesus fala em Lucas capítulo 10, que Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder sobre toda a autoridade do diabo. Amém? Amém? Lá em Efésios capítulo 1, versículo 21, eu gosto desse texto na NVT, Paulo diz que Jesus agora está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Muito acima, sabe, irmãos? Satanás, ele não pode vir tentar lutar conosco com autoridade, com poder. Ele não pode tentar brigar com a gente sobre poderes espirituais, porque nós estamos baseados num poder que está muito, muito acima do dele. Não existe competição entre Deus e o diabo. Porque não existe comparação nenhuma entre o poder de Deus e qualquer outro poder e autoridade. Você entende isso? Mas existe uma luta. Paulo diz que existe uma luta. E a gente precisa entender como é essa luta. Porque em 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 11, Paulo diz que Satanás não pode alcançar vantagem contra nós. Por isso nós não devemos ignorar quais são as intenções dele, os desígnios dele. A Bíblia diz que ele é ardiloso, ele tem os seus ardis, e nós não podemos ignorar as estratégias do diabo, a forma como Satanás vem contra nós, porque se a gente ignora isso, ele vai encontrar vantagem sobre nós. A única forma do diabo ter vantagem na nossa vida é se a gente ignorar a forma como ele luta. As estratégias dele, as intenções dele. Paulo, com certeza, falando isso, ele não ignorava. E se Paulo, ele conhecia as estratégias do diabo, a gente pode e deve conhecer também. Amém? Você entende até aqui? Vamos entender um pouquinho como é que Satanás luta contra nós. O que é que de fato o diabo faz contra nós? Para isso a gente vai ver a primeira atuação dele registrada na Bíblia, que está lá em Gênesis capítulo 3. Eu queria que você fosse lá comigo. Gênesis capítulo 3, no versículo 1, a gente vai ver uma conversa entre a serpente, que a Bíblia deixa bem clara para a gente que era o diabo, e a mulher, Eva. Gênesis 3, versículo 1, diz assim: mas a serpente mais astuta, diga astuta, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Amém? Então essa é a primeira vez que a gente vê o diabo agindo na Bíblia. E a primeira vez que a gente vê alguma coisa na Bíblia sempre nos dá um precedente de como os princípios daquela pessoa são estabelecidos. O diabo aqui, ele está conversando com Eva, ele usa essa serpente. O que me chama a atenção, irmãos, é que o diabo não usou a serpente para atacar Eva. Ele não usou a serpente para deixar um veneno ali em Eva e tentar vir contra a vida de Eva. Provavelmente porque ele nem tinha esse poder, essa autoridade, porque Deus tinha dado autoridade ao homem sobre os animais. O diabo não podia tentar travar uma batalha de força naquele momento. Ele não podia tentar travar uma batalha de poder, de autoridade. Mas a Bíblia diz que a serpente era astuta. Essa palavra astuta significa esperta, mas num sentido negativo, pejorativo. Malandra. Sagaz. Não está falando da força da serpente, mas da habilidade de convencimento para o erro. Amém, irmãos? E aí a serpente chega para Eva e ela começa a conversar sobre a instrução que Deus tinha dado. E qual é essa instrução? Se a gente voltar alguns versículos aí no capítulo 2, no versículo 16 de Gênesis,
diz que o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Aí eu quero fazer uma comparação com você entre a instrução que Deus deu, entre a instrução que Eva absorveu e o que foi que a serpente, o diabo, falou e comentou sobre essa instrução. Porque a gente vai ver aí algumas nuances, alguns detalhes que nos mostram como o diabo age até hoje na nossa vida. A gente vê, por exemplo, quando Deus começa falando sobre todas as árvores, ele diz assim: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. De toda árvore você pode comer. Mas aí o que foi que o diabo perguntou a Eva? O diabo agora estava testando se Eva conhecia mesmo, se ela tinha absorvido as instruções de Deus. Aí ele começa perguntando: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore? Olha isso, irmãos. Deus deixou bem claro, de toda árvore você pode comer. O diabo perguntou: é verdade que Deus disse que não pode comer de nenhuma árvore? O diabo tentando agora trazer confusão para Eva, tentando contrariar a palavra de Deus e vendo se Eva tinha de fato absorvido aquela instrução, conhecia de fato qual era a instrução da parte de Deus. Mas Eva parece que essa parte conhecia bem. Ela disse: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então Deus disse que podia, o diabo perguntou se não podia, mas Eva confirmou: não, Deus disse que a gente podia. Aí sobre aquela árvore proibida, Deus disse assim: da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Sabe como é que Eva falou sobre essa parte? Ela disse: do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer. É engraçado, porque Deus chama a árvore de conhecimento do bem e do mal. Eva chama a árvore que está no meio do jardim. Começa a me passar, irmãos, que Eva parece que não pegou todos os detalhes do que Deus tinha falado. Ela não entendeu muito bem o nome da árvore, talvez. E eu estou conjecturando com você, mas a gente vai ver já já que, de fato, Eva não absorveu isso da forma como deveria. Deus diz a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para Eva, era uma árvore que estava lá no meio do jardim. Era uma a mais, que ela sabia que não deveria comer. Deus deu uma instrução para ela. Aí Deus diz ainda: porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Irmãos, a instrução de Deus é muito clara aqui. Deus está dizendo: olha, tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e você não deve comer dela, porque se você comer, no dia que você comer, você vai morrer. Certamente. É interessante porque Deus usa essa ênfase. Certamente você vai morrer. Havia uma certeza, uma convicção que Deus estava passando naquela instrução. No dia, Deus ainda diz: olha, não vai demorar, não é um processo. No dia que comer, certamente você vai morrer. Não dava para ter dúvida sobre uma instrução como essa, irmãos. É algo muito claro aqui. Mas olha como Eva absorveu essa instrução. Ela disse: olha, eu sei que eu não posso comer, mas Eva disse: eu não posso nem tocar nele, para que não venha a morrer. Primeiro que Eva acrescentou essa informação de tocar, que Deus não tinha dado. Isso já mostra para a gente que ela não estava muito cuidadosa com os detalhes da instrução de Deus. Mas ela fala a segunda parte de uma forma um pouco diferente. Ela diz: não venha a morrer. E eu estava lendo um comentário que falava sobre a gramática hebraica aqui por trás dessa frase, porque Eva falou a instrução de Deus, mas de forma negativa. Mais ou menos assim, Deus disse: se você comer, vai morrer. Eva absorveu: se eu não comer, eu não vou morrer. Você está me entendendo? É quase a mesma coisa, mas é bem diferente. É como se eu dissesse: ó, se eu pintar essa parede de verde, ela vai ficar bonita. E você entender: se eu não pintar essa parede de verde, ela não vai ficar bonita.
Parece a mesma coisa, irmãos, mas uma coisa necessariamente não contraria a outra. Porque se eu digo que se pintar de verde ela vai ficar bonita, eu não digo nada sobre se ela for pintada de amarelo, por exemplo. Talvez eu ache ela bonita, mas no seu entendimento, se não for verde, não vai ficar bonita. O que é que eu estou te dizendo? Que absorver no negativo não significa a mesma coisa do que Deus falou. Eva entendeu, se eu não comer, eu não morro. Mas ela não ficou com muita clareza no que iria acontecer se comesse. Se eu não comer, eu não morro. Se eu comer, e o diabo pegou isso. O diabo pegou que Eva não estava dando atenção aos detalhes da instrução, que ela tinha entendido um pouco errado o que Deus tinha falado, que ela não pegou a convicção e a certeza que Deus tinha dado. Certamente você vai morrer. E no versículo seguinte o diabo diz para Eva, Eva, certamente você não vai morrer. A convicção que Deus tinha dado, o diabo viu que Eva não tinha absorvido e agora ele estava contrariando a instrução de Deus para enganar Eva. Certamente você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai se tornar como Ele, conhecedor do bem e do mal. Eva nunca falou o nome dessa árvore, mas a gente vê que o diabo sabia. O diabo tinha ouvido a instrução. O diabo sabia exatamente qual era a instrução que Deus tinha dado para ela, sabia inclusive o nome da árvore que Deus tinha dado. Deus disse, no dia em que comer, certamente vai morrer. O diabo disse, é certo que você não vai morrer. Não é interessante, irmãos, essa conversa aqui? Eva conversando com o diabo, dando atenção ao diabo, e o diabo primeiro, examinando o quanto da instrução de Deus Eva tinha absorvido. E quando ele viu que não havia muita exatidão no que Eva tinha recebido de Deus, ele começou a contrariar e ele começou a trazer engano. Diga engano. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Se a gente entende com mais exatidão, se a gente conhece com mais exatidão a palavra de Deus, a gente não vai se tornar uma presa fácil para o diabo. Quanto mais exatidão a gente tem no conhecimento da palavra, menos suscetível nós vamos estar aos ataques de Satanás. Porque desde o início, o que ele faz é pegar a palavra de Deus, distorcer a palavra de Deus, para tentar enganar o homem. Foi assim com Eva, foi assim com Jesus. Em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, no deserto. Quando ele tentou usar a própria palavra para enganar Jesus. A diferença é que Jesus conhecia a Bíblia mais do que o diabo. Você pode dizer com carinho para quem está do seu lado, diga para ele assim, você precisa conhecer a Bíblia mais do que o diabo. Pelo amor de Deus. Tem gente meio nervoso agora, né? Parece que o diabo já está nesse ramo há um tempo. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você. Aquele que inspirou a palavra. Você que está na vantagem, meu irmão. Amém. O diabo, desde o início, é um enganador. É nisso que se baseia as estratégias dele. A luta do diabo na nossa vida é tentando nos enganar, porque pelo braço ele não consegue nos vencer. João 8,44, Jesus disse que o diabo é assassino e é mentiroso e pai da mentira. As armas dele são a mentira, o engano. Em Apocalipse capítulo 12, no versículo 9, a Bíblia diz que ele é o sedutor das nações. Essa palavra sedutor, ela também significa enganador. Veja, irmãos, é na lábia que ele está tentando enganar a gente. Ele é sagaz, astuto, malandro. Em Apocalipse capítulo 20, tanto no versículo 3, como no versículo 8, no versículo 10, diz que ele é o enganador das nações. O diabo trabalha
enganando, e ele de fato enganou várias e várias pessoas na Bíblia. A gente tem vários exemplos, a própria Eva é a primeira. Em Gênesis 3, no versículo 13, Deus pergunta a ela: o que é que você fez? E ela diz: a serpente me enganou e eu comi. A serpente não me forçou, a serpente não me obrigou, a serpente não me ameaçou, ela me enganou. Você sabe que o diabo não pode te forçar a errar? Ele não pode te obrigar a errar, mas ele pode te enganar a errar. E aí que está a nossa luta contra ele. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz que a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, presta bem atenção nesse versículo. 2 Coríntios 11, 3 diz assim: temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A serpente enganou Eva, corrompendo a mente dela. E essa palavra corromper aí, irmãos, ela significa profanar, destruir, contaminar. Ela era usada também para quando alguém profanava o templo. No dicionário Strong, que fala dessa palavra, ele diz assim, olha, naquela aplicação, que na opinião dos judeus, o templo era corrompido ou destruído quando alguém contaminava ou, em menor grau, danificava algo nele, ou quando seus guardiões negligenciavam os seus deveres. O templo era corrompido, profanado, contaminado, quando os seus guardiões negligenciavam os seus deveres. Quem é o guardião da sua mente? Diga, sou eu. Oh, glória. Paulo está dizendo em 2 Coríntios 11, olha, a estratégia do diabo é te enganar, corrompendo a tua mente. Isso nos mostra, irmãos, que a arena de batalha contra Satanás são os nossos pensamentos. São os nossos pensamentos. Ele não tem autoridade suficiente para vir contra nós de outra forma. Qualquer outro caminho que ele tentar contra mim e contra você, nós já temos autoridade em Cristo Jesus muito maior do que a dele. Ele até tenta, mas é uma tentativa que é fadada ao fracasso, porque a sua autoridade é maior. É baseado no que Jesus fez por você, não na sua força, não na sua capacidade, mas por estarmos em Cristo. Mas existe uma arena que ele não tem autoridade, mas ele tem experiência. Os nossos pensamentos, nossa mente, trazendo, aprontando, como Efésios 6 diz, ciladas, armadilhas nos nossos pensamentos, lançando dardos inflamados. A primeira coisa que ele fez para combater Eva, irmãos, foi combater o conhecimento que Eva tinha acerca da instrução que Deus deu. Quando o diabo vem contra nós, ele vem para combater o conhecimento da palavra que nós temos. Ele vem para provar o conhecimento das escrituras que nós temos. Ele tenta usar as próprias escrituras, muitas vezes, para criar armadilhas, ciladas, para fazer eu e você cair, para nos enganar. Amém? Eva foi enganada. Judas Iscariotes, a Bíblia diz, foi enganado. Lá em João capítulo 13, no versículo 2, diz, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. João diz que o diabo pôs no coração de João que traísse Jesus. O diabo não forçou Judas a trair Jesus. Ele não obrigou Judas a trair Jesus. Ele convenceu Judas a trair Jesus. Lá em Atos capítulo 5, versículos 1 a 3, conta a história de Ananias e Safira.
A Bíblia diz que era um casal que tinha uma propriedade, vendeu ela e reteve parte do dinheiro. Naquela época estava todo mundo vendendo o que tinha e ofertando completamente aos pés dos discípulos. Eles venderam a propriedade, mas ficaram com um pedaço e deram o resto aos pés dos discípulos. Só que no versículo 3 de Atos 5, Pedro diz assim: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Por que você permitiu? O diabo não obrigou Ananias. Ele não forçou Ananias. Ele enganou Ananias e Ananias permitiu. Satanás não pode fazer nada na sua vida que você não permita. Ele não pode tocar num fio de cabelo seu, se você não permitir. Você entende isso, irmãos? Enganados pelo diabo. E como é que Satanás faz isso? Da mesma forma com Eva. Com astúcia. Usando até do conhecimento da palavra de Deus. Enganando através de corromper a mente, os pensamentos. Irmãos, não foi do dia para a noite que Judas decidiu trair Jesus. Ali deve ter tido um processo de dias, semanas, meses, talvez anos, em que pouco a pouco o diabo foi lançando sementes de pensamentos em Judas contra Jesus. E pouco a pouco ele foi absorvendo aquelas sementes. O perigo, irmãos, é que nós estamos alimentando muitas vezes os pensamentos errados. Ao invés da gente identificar esses pensamentos e matar o mal pela raiz. Ele tentou a mesma coisa com Jesus no deserto. A gente tem 3 tentações registradas ali, 3 conversas registradas, mas a Bíblia diz que foram 40 dias que Jesus passou no deserto, sendo tentado pelo diabo. Hebreus chega a dizer que ele foi tentado em todas as coisas durante a sua vida, mas graças a Deus, sem pecado. E essa é a parte boa, irmãos. Quer dizer que é possível vencer o diabo na arena dos pensamentos. É possível, irmãos, ver as armadilhas que Satanás monta e receber livramento, pular a arapuca. Amém? Oh, glória a Deus. O diabo ele não pode nos forçar a agir. Não pode nos coagir a errar. Ele não tem poder, não tem autoridade para isso. A gente não precisa ter medo do diabo, irmãos. Você não precisa ter medo do diabo. Você só não pode ignorar a astúcia dele. Mas a gente não precisa ter medo. A gente não está lutando contra o diabo mão a mão. Não é uma briga, irmãos, em que a gente vira caçador de demônio. Amém? Não é essa a briga. A nossa luta não se resume a ficar brigando com o diabo de forma ativa. Segundo Efésios capítulo 6, a nossa luta com o diabo se resume a resistir e ficar firme. Oh, glória a Deus. Tiago 4,7 diz isso: sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo. Ele vai fugir de você. Você não precisa ir para cima dele, você só precisa resistir, vai chegar uma hora que ele não aguenta. Foi assim com Jesus. A Bíblia diz em Lucas 4 que depois de várias tentações, Jesus venceu aquele processo e o diabo teve que se ausentar dele até uma ocasião oportuna. Você resiste, irmãos, e chega uma hora que o diabo desiste por um tempo de você. Mas é só por um tempo, porque depois ele tenta voltar de novo. E a gente tem que estar lá, firme, resistindo. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Efésios 4 diz: não dê lugar ao diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lance sobre ele as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém a devorar. Resistam-lhe firmes na fé. A instrução de Pedro é: resista
firme na fé. Por mais que ele fique ao redor, procurando a quem possa. Se ele está procurando, é porque ele não traga quem ele quer. Ele traga quem deixa. Ele traga quem permite. Como a gente viu com Ananias. Ele traga quem deixa de proteger a sua mente, os seus pensamentos. Quem se abre para as sugestões do diabo. Pensamentos de divisão, pensamentos de rebelião, pensamentos de divórcio, pensamentos de ciúme, pensamentos de raiva, de ira, de contenda, de falta de perdão, de rancor. Pensamentos, irmãos, que o diabo lança na nossa vida, dardos inflamados, que a gente precisa identificar e lançar fora, antes que comece a brotar dentro de nós. Você está me entendendo até aqui? Lá em Efésios 6, só para voltar a esse texto, eu queria que você voltasse lá comigo. No versículo 11 diz: vistam-se com toda a armadura para poderem ficar firmes contra as ciladas. No versículo 13 diz: para que vocês possam resistir no dia mau. No versículo 14 diz: portanto, fiquem firmes. Veja que a nossa luta contra o diabo não é ativa, ela é mais passiva. Ele vem, a gente resiste com a palavra, ele foge. Mais uma vez, você não tem que estar procurando demônio por aí, irmão. Nossa luta não é nessa arena, não é nesse nível. Nesse nível, o diabo já está debaixo dos nossos pés. Derrotado. Não tem poder e autoridade que se compare à autoridade que foi dada a mim e a você no nome de Jesus. Mas ele lança dardos inflamados, ele cria ciladas na nossa mente, os nossos pensamentos. E como é que a gente vai resistir esses pensamentos? Eu acredito que Paulo deixa mais claro aqui, irmãos, e eu gosto muito da forma como o irmão Doug Jones fala sobre isso nesse livro. Olha algumas expressões aí que a gente vê em Efésios 6. No versículo 11 ele diz: vistam-se com toda, diga toda, com toda a armadura de Deus. No versículo 13 ele diz a mesma coisa: por isso peguem toda a armadura de Deus. Mais na frente, no versículo 14, ele fala sobre a couraça da justiça, ele fala sobre os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, ele fala sobre o escudo da fé, do capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra. E existem livros, ministrações, irmãos, maravilhosas sobre essas partes individuais da armadura e algumas comparações, algumas ilustrações sobre isso. Mas eu não acredito que é exatamente o centro ou o cerne do que Paulo estava tentando falar aqui, não. Porque a gente vê um versículo parecido com esse em 1 Tessalonicenses 5:8, quando ele diz assim: nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos com a couraça da fé e do amor. Em Efésios 6, a couraça era da justiça. Em 1 Tessalonicenses, ela é da fé e do amor. Então, não me parece que Paulo estava muito preocupado em detalhar especificamente cada parte da armadura, porque o que ele queria é que a gente tivesse revestida de toda a armadura. Não é uma armadura natural, não é uma armadura física, que todo dia você tem que acordar e vestir ela de manhã, irmãos. Ele fala sobre fé, justiça, amor, salvação, evangelho, a palavra de Deus. Não é o quanto você tem da couraça, é o quanto você sabe acerca de justiça. Não é o quanto você tem o escudo da fé, é o quanto você tem praticado e conhecido acerca de fé. Toda a armadura. Toda a armadura. Todo o conhecimento da palavra de Deus vai servir para nos proteger das ciladas do diabo. Toda. Irmãos, isso é importante para mim e para você. Porque se a gente entende algumas partes da palavra, mas não compreende bem outras, nós não estamos usando toda a armadura. Se a gente não tem exatidão no que a palavra de Deus fala acerca da nossa vida e da vontade de Deus para nós, a gente vai estar como Eva. A gente sabe de uma forma geral, mas a gente não está apegado aos detalhes. E são nesses detalhes, muitas vezes, que o diabo vai passar a rasteira na gente.
Diga toda. Você precisa conhecer toda a palavra, irmãos, e não só os seus assuntos prediletos. Você precisa estudar toda a palavra de Deus e não só os textos que você mais gosta. A parte boa e a notícia boa é que as matrículas do Rema estão abertas. Eita, glória a Deus. Vai te ajudar, meu irmão. Pode ter certeza que vai te ajudar. Amém? Porque quem não conhece a palavra, irmãos, é uma pessoa que está numa batalha, sem as ferramentas para estar na batalha. Vai perder. Vai perecer. Amém? E são expressões mesmo que a Bíblia usa para essa luta. Outros autores falam isso, por exemplo, Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo vai ser destruído porque falta conhecimento. Destruído é uma expressão de luta, de batalha. É alguém que foi numa batalha, perdeu a batalha e foi destruído porque não pôde batalhar da forma certa, não conseguiu vencer o inimigo. Mas o que é que falta? Conhecimento. Em Isaías capítulo 5, versículo 13 diz: o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Essa também é uma expressão de guerras, de batalhas. É alguém que batalhou, perdeu e foi levado cativo pelo inimigo. Porque falta entendimento. Amém? Um ignorante, alguém que não conhece o que a palavra diz sobre salvação, justiça, fé, evangelho, sobre o Espírito. Alguém que não tem o conhecimento da palavra, irmãos, é uma pessoa sem armadura num campo de batalha. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Você entende isso? Lá em Efésios capítulo 6 ainda, eu quero destacar para você algumas coisas que Paulo repete nos versículos 11 e 12. Ele diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 5 vezes Paulo usa essa palavra aí, contra. Contra. Paulo está dizendo, olha, nossa luta é contra alguma coisa. É interessante, irmãos, porque o nosso posicionamento no meio de uma batalha é muito importante. Porque se a gente estiver lutando contra o lado errado, a gente está fadado a perder também. E eu vou te dizer, a falta de conhecimento da palavra está fazendo pessoas lutarem contra o lado errado. Está fazendo pessoas lutarem contra o que é certo e serem a favor do que é errado. Está fazendo pessoas pensarem que Deus é o problema deles. A nossa luta não é contra Deus. É contra o diabo. Quando a gente conhece a palavra, irmãos, a gente vai estar contra a coisa certa. Quando a gente conhece a palavra, a gente vai se posicionar corretamente, porque a gente vai conseguir discernir quais são os pensamentos que estão alinhados à palavra de Deus e quais são os pensamentos que estão contrários à palavra de Deus. Se a gente não tem clareza sobre isso, a gente vai estar como os discípulos, lá naquele barco no meio da tempestade. Jesus andando sobre as águas para salvar eles, e eles achando, é o nosso fim, tem um fantasma vindo nos atacar. A falta de clareza vai tornar Deus teu inimigo. Mas a Bíblia diz que Ele está por nós, e não contra nós. Se Deus é por nós, quem? Aleluia! Quem será contra nós? Romanos capítulo 12. Vai lá para a gente encerrar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler na NVI, na Nova Versão Internacional. Diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês.
Paulo está fazendo um contraste aqui com os sacrifícios que eram oferecidos no templo, que eram animais que morriam e eram oferecidos a Deus. Eram sacrifícios mortos. Mas hoje, nós nos oferecemos como sacrifícios vivos a Deus. Eu vi uma frase engraçada que diz assim, que o problema de sacrifícios vivos é que eles não param de tentar escapar do altar. Mas você não é desse não. Amém? Você se coloca diante do altar de Deus. No versículo 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não vos conformeis com esse século. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Não tenha a forma que o mundo diz que você tem que ter. Não pense como o mundo diz que você tem que pensar. Não ande, não fale, não se comporte como o mundo diz que você tem que se comportar. Amém? A gente foi chamado para ser diferente, irmãos. Nós somos chamados para nadar contra a correnteza. Nós somos luzeiros brilhando no meio de uma geração incrédula e pervertida. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto como a NVI traz aqui, para que você possa experimentar e comprovar, porque eu acredito que muitas pessoas entendem um pouco errado essa parte do versículo. A Bíblia diz, renove a sua mente para que vocês experimentem a vontade de Deus. E às vezes a pessoa acha, então se eu renovar a mente, eu vou desfrutar da vontade de Deus. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Essa palavra experimentar, ela não tem esse sentido de desfrutar, de vivenciar automaticamente. Ela tem um sentido diferente. O dicionário diz que ela também pode ser traduzida como provar, examinar, demonstrar, escrutar, para ver se algo é verdadeiro ou não, como alguém que experimenta e examina um metal precioso, para ver se ele é puro, para ver se ele é valioso de fato. Reconhecer como autêntico após o exame. Paulo está dizendo, olha, se a gente renovar a nossa mente, em outros textos a gente vê claramente que essa renovação tem a ver com o conhecimento da palavra de Deus. É a palavra. Jesus disse para os discípulos, vocês estão limpos por causa das palavras que eu tenho dito a vocês. Esse renovar é por causa da palavra. Se a gente mergulhar na palavra, se a gente absorver as instruções que estão na palavra de Deus acerca da nossa vida, irmãos, nós vamos ser capazes de examinar, nós vamos ser capazes de discernir, de escrutar, para saber se aquilo que a gente está pensando é ou não a vontade de Deus. Não é experimentar como alguém que experimenta um suco de laranja para ver se está gostoso. É experimentar como alguém que experimenta vários sucos para ver qual é o de laranja. É alguém que está tão renovado pela palavra, que quando os pensamentos chegam, ele consegue discernir. Isso aqui não está alinhado à palavra de Deus. Isso aqui não faz parte da vontade de Deus. Isso aqui não faz parte da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Eu não vou alimentar esse tipo de pensamento. Eu não vou andar nesse tipo de coisa. Eu vou lançar isso fora. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa batalha, irmãos. Comparar os pensamentos que a gente tem tido com o que Deus deixou escrito na sua palavra. Renovar a nossa mente, nos encher na nossa mente, para a gente estar tão cheio da palavra, que vai ser fácil a gente discernir o que faz parte e o que não faz da vontade de Deus. Eu quero te passar uma ilustração para a gente terminar. Eu queria que o pessoal colocasse a foto que eu pedi aí. A gente foi, como Juliana falou, para uma reunião, né, no Rema, lá nos Estados Unidos, uma reunião de diretores, e a gente foi para o auditório que estava nessa reunião, e eles colocaram algumas mesas lá, né, para a gente sentar, e era com um lugar marcado, e a mesa que a gente ficou, eu estava bem próximo a essa estrutura aí, era uma estrutura que ficava uma câmera em cima, e o auditório é muito bonito lá, irmãos,
carpete bonito. Era, para você ter ideia, era o auditório onde começou a igreja lá, antes de estar no prédio que eles estão hoje. Então, um auditório bonito, com muita excelência em tudo. Só que no dia que eu cheguei, eu vi esse balde lá no chão. E esse balde não combinou muito com a decoração, não. De fato, essa foto eu tirei no segundo dia, porque o balde do primeiro dia ainda era mais feio do que esse. Era um balde que estava com um rótulo lá daquele chiclete de bolinha, sabe? Alguém pegou um balde daquele de chiclete, esvaziou e botou ali no chão. E eu não entendi muito bem, mas também eu não ia perguntar nada. E no primeiro dia da reunião, uma das primeiras coisas que aconteceu foi um momento de oração. E a gente começou a orar ali. E próximo à minha cadeira tinha uma coluna. Eu sentei num dos lados da coluna, que era quadrada, sentei no chão e fiquei de frente para aquele balde. E eu olhei para o balde. O balde olhou para mim, mas não é que está dizendo? E eu estava ali orando em línguas, mas o balde estava lá. Vazio, sequinho. Orando, orando, com alguns minutos, irmãos, de repente eu passei o olho e eu vi uma gota caindo do teto. Quando eu vi essa gota, que eu olhei para cima a primeira vez, aí eu vi que o forro estava com um problema em alguma parte lá. E quando eu continuei olhando, eu vi que devagarzinho tinha uma goteira. Só que a goteira não estava caindo no balde. Alguém botou o balde lá, mas alguém deve ter chutado esse balde e o balde estava seco, para você ter ideia. E aí eu entendi para que era o balde. Dou graças a Deus, porque mesmo lá, de vez em quando, eles precisam fazer algumas adaptações. Aí eu fui com muito cuidado, peguei o balde, coloquei no lugar da goteira lá, porque já estava começando a marcar o carpete com a água, né? Só que a gente estava orando. E estava naquele ambiente de oração, todo mundo orando em línguas mais alto. Eu estava pertinho e comecei a ouvir que quando o balde que estava seco começou agora a goteira cair, começou a fazer barulho. Porque era um teto um pouco alto, devia ter 3, 4 metros ali, o pessoal pode me ajudar depois. Mas a gota caía no balde seco e fazia aquele barulho. Pá, pá, balde de plástico. E eu pensei comigo, agora não está atrapalhando. Está todo mundo orando. A oração, a gente tinha a programação, ela vai durar aí mais ou menos meia hora. Então, eu acredito que até o final dessa meia hora, vai ter uma lâminazinha de água no fundo do balde que vai amortecer a queda da gota. E quando começar, de fato, a reunião, não vai ter mais esse barulho aí. Eu não fiz nada de errado, porque o balde estava ali para aquilo mesmo, né? Eu pensei que eu estava ajudando, mas eu comecei a pensar que eu teria atrapalhado a reunião. Porque está aquele barulho de goteira agora, durante a reunião. Só que aí, por causa disso, eu comecei a pensar em algumas coisas. E Deus começou a me falar sobre a nossa mente. Como esse balde, irmãos. Que muitas vezes a nossa mente não tem conteúdo algum da palavra de Deus. E tem gente que quando começa a receber a palavra, ao invés de trazer alegria, começa a trazer um pouco de confusão. Barulho começa a ser feito. A pessoa fica sem entender. Uma vez uma pessoa chegou para o irmão Rega e disse: irmão Rega, depois que eu comecei a aprender essa palavra da fé, minha vida virou uma bagunça. Ele disse: não. A palavra acendeu a luz e agora você está vendo a bagunça que está. Muitas vezes a palavra começa a chegar, irmãos, e renovar a nossa mente. E vai começar a fazer um barulho que incomoda. Mas o que a gente precisa fazer é se manter, nos alimentando com a palavra de Deus. E daqui a pouco vai ter conteúdo suficiente, não vai ter mais barulho. Vai ser natural. A gota vai cair, mas vai ser amortecida por todo o conhecimento que está lá. E eu comecei a pensar sobre isso, mas eu pensei a pensar, no começo, esse balde vazio, cada gota faz muita diferença. É fácil de perceber a gota entrando no balde, molhando o fundo do balde, criando aquela lâmina d'água. Mas daqui a pouco, quando esse balde tiver uns 4 ou 5 dedos de água, cada gota que cair não vai parecer fazer muita diferença. Irmãos, às vezes a gente está na nossa caminhada cristã mais maduros. Conhecemos a palavra, a gente se formou no Rema, a gente vem para a igreja, mas parece que a palavra não está mais fazendo o mesmo efeito que fazia antes. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Cada gota faz a diferença. Cada gota acrescenta algo na sua vida. O que você precisa, se mantenha constante, recebendo cada gota, da forma como era no início. Se mantenha recebendo. Se der para abrir mais a torneira, abra a torneira. Deixa cair com mais intensidade. Parece que não está fazendo muita diferença. Espera um pouquinho.
Hoje parece que não fez diferença, mas semana que vem você vai estar mais forte. Daqui a um mês você vai estar ainda mais forte. Daqui a um ano, daqui a 5 anos, você vai estar tão cheio da palavra que você vai estar transbordando. E a parte boa, irmãos, é que se tiver água contaminada dentro de você, tudo que você precisa fazer é deixar a goteira de água pura continuar caindo. Porque pouco a pouco, ela vai substituindo o que não presta, que o mundo colocou em você, que o diabo colocou em você, mas Deus quer limpar os seus pensamentos. Continue se alimentando com a palavra. Continue mergulhando na palavra. Se você já fez um rema, assista às aulas, leia os livros, continue vindo para a igreja. Leia a sua Bíblia em casa, pelo amor de Deus. Cada gota faz diferença na sua vida. Cada gota deixa a batalha do diabo contra você mais difícil para ele. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Que é viva, que é eficaz. Capaz de penetrar e dividir espírito e alma. Para que a gente possa discernir, Pai, o que vem de você e o que não vem. O que está a favor da tua palavra e o que está contra a tua palavra. Eu oro pela vida dos meus irmãos, para que cada gota da palavra que tem chegado ao coração deles, que está fazendo a diferença, possa servir como parte dessa armadura que você tem colocado na vida deles, para que eles resistam ao diabo. Para que o diabo não encontre nem um pouco de espaço na vida deles, na mente deles. Que cada pensamento, cada dardo que ele lance, seja apagado pelo conhecimento da palavra que eles têm. O diabo não vai encontrar vantagem sobre a sua vida. O diabo não vai encontrar vantagem sobre a nossa família, sobre os nossos parentes, porque a nossa casa está sendo repleta da palavra de Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu Espírito que está em nós, que nos ensina. A Bíblia diz que essa unção nos ensina todas as coisas. Jesus disse que o Espírito veio para nos ensinar acerca do que Ele mesmo nos transmitiu, nos lembrar acerca dessas coisas, nos transmitir aquilo que Ele ouve do Pai, anunciar as coisas que vão acontecer. Muito obrigado, Senhor. Porque você não nos deixou desamparados no meio da batalha. Você já nos deu todas as condições de continuarmos a ser mais que vencedores. Obrigado, Pai. Eu oro por olhos de entendimento, sendo cada vez mais abertos, para que cada um entenda a tua vontade, entenda a tua palavra. Eu oro, Senhor, pelo teu Espírito, convencendo aqueles que precisam fazer o rema esse ano, entendendo que essa não é uma escola natural, não é mais um curso, não é um diploma apenas, mas é uma cachoeira que vai encher esse balde mais rapidamente. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Se você está aqui essa noite e ainda não fez Jesus Senhor da sua vida, eu queria orar por você hoje. Essa é a noite de você entregar a sua vida a Jesus. Não é mudar de religião, é mudar de conduta. É você entender que Jesus, Ele quer agora guiar a sua vida. Se você está aqui e nunca confessou Jesus como o Senhor da sua vida, a Bíblia diz que nós precisamos crer no nosso coração, mas precisamos também confessar com a nossa boca. Se você nunca confessou Jesus e quer fazer isso essa noite, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Onde está você que quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Eu quero orar por você.
Levanta a sua mão. Tem uma pessoa aqui. Glória a Deus. Tem mais alguém? Quem é a segunda pessoa? Aleluia. Quem é a segunda pessoa que vai acompanhar ele nessa decisão maravilhosa? Esse carnaval vai mudar a tua vida, irmão. Não é porque você está lá brincando no carnaval, é porque você deu atenção à palavra de Deus essa noite. Onde está você que vai acompanhar ele? Eu quero orar pela sua vida. Tem uma pessoa lá atrás também? Glória a Deus, vem aqui por favor. Quero orar por você. Aleluia. Tem mais alguém? Onde está você? A terceira pessoa. Aproveita, não precisa ter vergonha. Todo mundo que está aqui, a maioria já passou por esse processo. E foi a melhor decisão da nossa vida. Eu queria que você levantasse a sua mão para orar por você. Você que quer confessar Jesus como Senhor da sua vida hoje. Onde está você? Onde está você? Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém vindo ali? Venha, meu irmão. Quero orar por você. Aleluia. 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 A palavra tem poder, irmãos, para convencer as pessoas. Eu e você a gente não tem não, mas a palavra convence. Enquanto eu ministrava aqui, o Espírito Santo estava convencendo essas pessoas através da palavra de Deus. Onde está você que tem um negócio mexendo dentro? Você está querendo ir, mas talvez está meio envergonhado, está meio encabulado, não sabe o que fazer. É Deus tocando na sua vida, é o Espírito Santo falando dentro de você. Você ainda não entende a voz dele, mas você vai vir essa noite e você vai começar a entender. Onde está você? Vem aqui. Você que quer confessar Jesus hoje, ou você que estava afastado dos caminhos do Senhor, já fez isso uma vez, mas andou desviado, numa conduta errada, amoldado aos padrões do mundo, mas essa é uma noite de arrependimento para você. Se você quer reafirmar esse compromisso com Jesus, vem aqui, eu quero orar por você também. Onde está você? Onde está você? Aleluia. 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 Glória a Deus. Você pode nos procurar no final também. Procura qualquer um dos ministros aqui na frente. Essas pessoas aqui em vinho, elas são nossos conselheiros. Todos eles podem te ajudar nisso. Mas eu quero que você estenda a mão para cá. Vamos orar por eles. Aleluia. Obrigado, Pai. Eu te agradeço. Te agradeço porque o teu Espírito convenceu cada uma dessas pessoas hoje. E eles estão entendendo a necessidade de ter você, Jesus, como Senhor e Salvador das suas vidas. E nós rendemos graças porque a partir de hoje a vida deles vai ser diferente. A partir de hoje o passado deles não interessa mais para você, Senhor. Mas você escreve uma história nova. Seus pecados foram perdoados naquela cruz. E a partir de hoje eles têm a oportunidade de viver uma vida santa, uma vida diferente com você, com a ajuda do teu Espírito. Muito obrigado. Como igreja, nós recebemos eles como parte da família de Deus. E nós nos alegramos por eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que vocês seguissem aquele casal. Eles vão conversar com vocês, explicar um pouquinho mais. Amém? Aleluia! Você está feliz, irmão? A Deus. Se você está aqui e ainda não foi batizado no Espírito Santo,